Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa amadíssima esposa. Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, a gente vai entrar num novo ciclo agora, voltado para a vida de oração, certo? E aí hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a Lécio Divina. A gente vai explicar bem assim, né? O que é e como viver, qual que é a importância de nós vivermos a Lécio Divina, dentro da nossa vocação, do nosso carisma, né? Mas até para introduzir um pouco, a gente queria deixar, na verdade, bem claro assim, né? O que é a vida de oração. O que é essa oração pessoal que você já escutou falar algumas vezes, mas que talvez se você ainda não experimenta dela, você não entende o que é. Porque é muito mais do que entender conscientemente, né? Intelectualmente, mas é você realmente experimentar dela. A oração pessoal, né, e a vida de oração, ela vai muito mais além do que a gente faz o diário espiritual de manhã cedo, depois faz o Palavra Encarnada, e depois ainda faz mais um diário espiritual. São 3, né, nas casas que a gente vive. Mas ali é uma experiência comunitária, não é? Assim como o texto mariano, que é comunitário, as outras orações que são comunitárias. Mas o momento que você está a sós com Deus, o momento que é você e Ele, mais ninguém, é você e Ele. Aqui está a oração pessoal. É o momento que você particularmente, pessoalmente escuta a voz de Deus falando com você, de forma pessoal, de forma única. O que é que Ele está falando comigo hoje? O que é que Ele deseja falar comigo hoje? E aí é o momento que você fala com Ele, a oração, né? O momento de escuta e o momento que você fala. E a Lécio Divina é exatamente isso. Daqui a pouco a gente vai entender bem os passos dela. Ela vem e vai, porque realmente é um processo de encontro, é uma experiência pessoal com Cristo. Já não é mais comunitária, ou seja, já não são mais as orações comunitárias que acontecem na casa, já não são mais as experiências comunitárias que acontecem nas casas, mas é uma experiência pessoal que você tem com Cristo. Por isso é tão especial, por isso é insubstituível. Você não pode substituir o diário espiritual comunitário,
Você pode até substituir um diário pelo outro, né? Se de repente em um dos três você está em alguma coisa que é necessário, vamos dizer, você como um missionário numa casa, né? Você como alguém que está ali na casa e às vezes tem uma demanda, tem alguma coisa, talvez tem um diário espiritual que você não conseguiu acompanhar. E aí você consegue substituir pelo outro, porque o evangelho é o mesmo e a experiência comunitária, a partilha ali é a mesma. Mas a oração pessoal é impossível você substituir por aquele momento comunitário. Impossível. Impossível. Você não pode trocar esse momento por nenhuma outra coisa. Ah, mas a gente precisa servir. A gente lembra de Santa Teresa de Calcutá, quando as irmãs procuram Madre Teresa para dizer que aquelas 2 horas de oração diária era muito, que não estava dando tempo de atender todos os pobres que procuravam as irmãs. Aí a Madre Teresa, então vocês querem mudar o tempo da oração? Isso, Madre, a gente quer diminuir de 2 para 1 para ter mais tempo para servir os pobres. Ah, então vocês querem mudar, a gente vai mudar o tempo de oração, ao invés de 2, vai ser 3. 3. E quando mudaram de 2 para 3, deu tempo de atender todos os pobres. Por isso que o momento da oração pessoal é tão fecundo, é tão profundo, é tão fértil. E às vezes a gente troca e quer substituir por servir. Não, a minha vida é uma oração. Pode até se tornar. A sua vida pode se tornar uma oração. Mas se você tiver a oração pessoal. O objetivo da oração pessoal é tornar a sua vida uma oração. Mas não é simplesmente do nada que a sua vida vai ser uma oração. Sua vida pode se tornar se você começa a vida de oração, a sua oração pessoal. Então é um momento que a gente não troca por nada, né? E a Lécio Divina, né, que é a forma como a gente sugere dentro da comunidade que a gente viva a nossa oração pessoal, ela é muito completa. Por quê? Primeiro porque a sua oração pessoal ela é com a Bíblia, é com a palavra de Deus, é com o Evangelho. Então, é com uma palavra viva, né? Não é simplesmente qualquer livro que você vai meditar e vai aprofundar e vai rezar com ele. É com a Bíblia, é com a palavra de Deus, né? O tanto quanto ela é sagrada, é Cristo, né? E depois, a Lécio Divina, ela não lhe deixa apenas ali. Não é você decorar os versículos. Às vezes a gente teve uma formação assim, né? Que quanto mais você conhece os versículos decorados, capítulo tal, versículo tal, o livro tal, e você sabe todo decorado, e você pode até proclamar ali aqueles versículos, aquilo outro, pode parecer até um professor, mas a Lécio Divina, ela não é isso. Ela não é um estudo bíblico. A Lécio Divina não é um estudo bíblico. Isso aqui esse entendimento aqui é onde faz realmente enfim, é o mote, sabe? A Lécio Divina não é um estudo bíblico. É uma leitura orante da palavra de Deus. É uma oração. É uma experiência pessoal ali com a pessoa de Jesus Cristo. Aonde eu vou deixar com que a palavra se encarne na minha vida, se torne viva na minha vida. Ou seja, não é aprender da palavra, não é decorar a palavra, não é conhecer a palavra. É muito mais profundo do que isso. Porque é deixar com que a palavra se encarne na minha vida. Por conta dessa experiência pessoal com Cristo, por conta dessa experiência de cura com a pessoa de Cristo, eu vou deixando com que a palavra se encarne na minha vida. E aí sim, a minha vida vai se tornando uma oração. Então, pessoal, são quatro etapas a Lécio Divina, certo? A primeira é a leitura da palavra de Deus, né? Você vai ler a palavra. Então, se você escolher que vai ser o Evangelho do dia, e é muito bom que seja o Evangelho do dia, né? Você vai fazer a leitura do Evangelho daquele dia. Você vai ler o Evangelho sozinho. Não é mais comunitariamente, é sozinho. Vocês que estão aqui no céu têm a graça de poder ir ali
para a capela com o Santíssimo, que muitas vezes está para a igreja do céu, que o Santíssimo está exposto, né? Muitas outras casas da comunidade também tem o Santíssimo, né? E você tem a oportunidade de fazer esse momento dentro da capela com a presença do Santíssimo Sacramento. Mas você vai estar ali a sós com Ele. Você vai ler aquela palavra em oração. E o que você deve responder? O que é que essa leitura diz? De forma geral, o que é que esse Evangelho fala? Você vai voltar para aquele contexto, aonde Jesus estava, com quem Ele estava, em que ambiente Ele estava, em que situação Ele estava, quais eram as pessoas que estavam ali. Então você vai mergulhando naquela experiência de 2000 anos atrás. E você vai lendo, você relê. E o ideal é até você ir anotando, especialmente aquelas palavras que são mais fortes, as palavras de ordem, né? Onde Jesus ele fala do imperativo, é uma palavra de ordem, né? Os princípios eternos, aquelas coisas que vão se tornando mais concreto quando você lê, que parece que salta ali aos seus olhos, né? Então, o que é que essa passagem diz? Essa é a primeira coisa, a leitura. De novo, em oração. Em oração. E você pode ir escrevendo. Depois, o segundo passo é a meditação. O que essa palavra fala comigo? O que ela está me dizendo? De uma forma pessoal. Você já está em oração, você leu já 3 vezes aquele Evangelho. Mas agora, o que Deus está falando comigo? Dentro da minha vida, dentro daquilo que eu estou vivendo hoje. Você analisa os últimos acontecimentos, o que tem acontecido, você está discernindo algo. Deus ele vai falando através dos acontecimentos. Deus vai se manifestando através dos acontecimentos, mas naquela hora que você para, que você está diante dele, diante da palavra, você começa de uma forma muito concreta, você consegue escutar a voz dele. Sim, ele está falando comigo isso, e você vai anotando. Ele está falando isso, ele está falando isso, ele está falando isso. E aí você vai para um terceiro ponto, que é agora você vai responder. Ele falou com você através da palavra. Ele corrigiu, ele exortou, ele confirmou, ele te deu um direcionamento, ele te deu uma resposta, ele esclareceu, ele clarificou, ele te mostrou um caminho, ele trouxe a tua atenção para alguma coisa que você não estava conseguindo escutar nas outras ocasiões, por conta da correria do dia a dia. Pronto, agora você entendeu aquela resposta que você precisava. Agora ficou claro, é isso que Deus está falando comigo. Pessoal, isso aqui está se tornando agora, nesse momento, uma oração pessoal. É por isso que a gente diz, é completamente diferente daquele momento comunitário. Você, inclusive naquele momento comunitário, você só consegue transbordar algo, você só consegue ser instrumento na vida dos seus irmãos, onde a gente está ali, todo mundo partilhando o Evangelho, se você está cheio de algo. Senão você só vai dar da sua humanidade, vai estar ali com seus irmãos, você vai falar o que é que você entendeu do Evangelho, e você vai dar uma aula ali, e vai falar aquilo, e vai falar aquilo outro, mas não tem a graça de Deus, não tem a força do Espírito, porque você na verdade não parou para escutar Deus, você estava só ali, no momento comunitário, e o momento comunitário ele só tem profundidade, só gera frutos, se antes do comunitário existe o pessoal. O pessoal, você e Deus. Você e Deus. Cheio de Deus, você vai para o comunitário. E aí, claro, ali no comunitário, um irmão fala algo para você que complementa, que confirma, que adiciona. E aí vem a complementariedade. Você fala o que você escutou, mas o que você escutou no Espírito. E aí foi realmente coisa de Deus, é coisa de Deus. Não é a sua humanidade, não é a sua inteligência. Ah, eu acho isso, mas o que você acha, desculpa, mas não significa nada comparado ao que Deus acha. Não é da sua opinião que o irmão naquela oração comunitária tem sede. Não é da sua humanidade que aquele irmão na oração comunitária e na partilha comunitária necessita.
É muito mais do que ele tem sede. Ele tem sede de Deus. Ele precisa sentir e perceber um Deus, um Cristo que transborda através da sua vida. Mas que para ele transbordar através da sua vida, você precisa estar cheio dele. Senão você só dá da sua humanidade, dos seus conhecimentos, da sua experiência de vida, mas que pode não ter a graça de Deus, a unção de Deus. Então vejam bem, aqui nesse momento da Lécio, começa uma experiência com Cristo, que vai muito mais que um estudo bíblico, mas vai uma oração pessoal. Você começa a sair da superficialidade, de orações que você tinha nos sítios de caminhada, que eram sempre comunitárias, que você ia sempre naquele movimento com os outros. Tudo bem, é um caminho, mas aqui você está adentrando em águas mais profundas agora. Aqui você está tornando a sua vida de oração muito mais madura. Na verdade, agora é que inicia a sua vida de oração. Porque antes não era. Se não tem uma experiência pessoal, não é vida de oração. São práticas religiosas. Mas se não tem uma experiência pessoal com Cristo, não é vida de oração. Ele não está transformando de verdade. E aí, a terceira etapa, você responde, é a oração. Depois da leitura, o que Deus falou aqui? Depois da meditação, o que Deus me falou? Agora você vai falar com Ele. Se Deus te corrigiu, se Deus te exortou, se Deus te respondeu, te confirmou, te direcionou, te mostrou algo novo, você agora vai responder a Ele. Você vai falar com Ele. Diante do que você ouviu, qual é a sua resposta? O que o seu coração deseja? E aí nessa hora tem alguns elementos que são fundamentais. Primeiro, a docilidade, a humildade. A postura como você se coloca. Existe a oração do pagão, que é aquela que você fala tudo o que você quer falar, mas na verdade você se coloca como o Senhor de Deus. Porque você diz o que é que você está passando, você fala o que é que você acha, você fala o que é que você precisa e você fala o que você quer. E aí você fala as suas intenções e aí você fala o que é que você espera dele, ou seja, é um Deus que está ao seu serviço. Aí no final você entendeu tudo que eu disse para você, então agora eu fico esperando que você corresponda, por favor, às minhas solicitações, né? É uma oração pagã, que você só coloca as suas coisas. Já estou vendo na parede, né? Sim, você está mandando nele, ele está ao seu serviço, né? Então ele vai dizer, sim, senhor Daniel, o que é que o senhor deseja hoje, né? Não, mas a oração é assim, você está escutando o que é que Deus deseja, não é o que você deseja, não é o que você gostaria, não é o que você planeja. Ah, mas eu não estou gostando disso aqui na minha caminhada, e aí eu quero que seja assim. Não é o que você acha. O que é que Deus acha? Pode ser que o que você acha está completamente errado e completamente diferente daquilo que Deus acha. Então você vai escutar o que é que Deus acha, o que é que Ele pensa, o que é que Ele te mostra. Então a postura é o contrário. Não é você querendo ensinar a Deus ou dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer na sua vida. Você não precisa dizer para Deus o que Ele tem que fazer na sua vida. Primeiro você tem que escutar o que é que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer que você desça mais, Ele quer que você seja mais humilde, Ele quer te dizer que você tem sido muito arrogante, Ele quer te dizer que você tem sido muito prepotente, mas na verdade, no seu pensamento, os outros têm muitos defeitos, e os outros precisam mudar, porque você é muito bom. Então ali na oração você está rezando ali como um pagão, como um fariseu, como um doutor da lei, que é muito bom, e que por isso você merece que Deus corresponda ali aos seus pedidos. Não, você se coloca lá no último lugar e diz, Senhor, o que tu queres de mim? Com todo aquele desejo de penitência. Senão a oração ela não tem efeito nenhum, ela não muda nada em você, ela não surte efeito nenhum, ela não gera fruto nenhum. É pura perca de tempo. Mas se eu me coloco naquela postura de descida, eu preciso me converter, eu preciso mudar, eu sou miserável, eu sou fraco, eu sou pecador.
Sim, eu sou indigno. Sim, eu não sou nada, Senhor. Mas a tua misericórdia me alcança. A tua misericórdia encontra a minha miséria. As minhas misérias hoje são essas. Eu não quero mais ferir o teu coração. Eu não quero mais te machucar. Eu não quero mais te entristecer. Então, Senhor, me mostra o que tu desejas. Me mostra o que tu queres de mim. Eu estou aqui pronto, à disposição para tudo. O que tu me disseres, eu estou aqui à disposição. Eu não quero te negar nada. Fala comigo, Senhor. Aonde que eu tenho que me converter? Aonde que eu tenho que mudar? Aonde que eu tenho que descer? Então aí Deus começa a falar. E aí vem aquele sentimento de penitência, de contrição. E aí você pede perdão a Deus. Aí vem a sua resposta. Você percebe aonde você tem que mudar. E porque você percebe que você precisa mudar, porque lá na meditação o Evangelho te exortou. Porque lá na meditação o Evangelho te mostrou. Agora você responde pedindo perdão, pedindo a reconciliação. Agora você responde reparando. Sim, Senhor, eu quero te amar mais agora. Sim, Senhor, eu quero corresponder. Sim, Senhor, me dá forças. Me dá forças para responder à tua vontade. Então a oração vai fluindo. E você pode escrever. Porque às vezes, pessoal, você fala assim, lá no regimento interno da comunidade de aliança, da comunidade de vida, tem lá a oração pessoal. E aqui agora, vocês que estão numa experiência de escola de formação missionária, os daqui do céu e os daí, em tantas casas espalhadas, você é chamado, a partir desse momento, dentro da escola de formação missionária, a reservar, e aqui essa formação tem esse objetivo, a partir de hoje existe um divisor de águas na sua caminhada, dentro da escola de formação missionária. Você deve, um direcionamento, dentro da escola, você deve reservar no mínimo 30 minutos, para essa experiência de oração pessoal. Então talvez se não tivesse a Lécio Divina, que é o tema do que a gente está falando hoje, você ia lá para a capela, lá para a igreja, diante do sacrário, diante do Santíssimo, e você talvez não ia saber por onde começar, por onde ir, muito menos por onde terminar. A Lécio Divina vai te mostrando todos os caminhos. Então, ela é um caminho concretíssimo, um caminho muito concreto, muito profundo, que gera muitos frutos. Porque ela vai te levando para a escuta, ela vai te levando para a oração e ela vai te levando para a contemplação. Ou seja, a contemplação, que é o quarto passo, já é você perceber, aí de novo, na oração você fala, aí agora no final você vai escutar de novo. Você vai escutar de novo. Depois da oração, se você puder, escreveu, E se você, a gente sabe que existem alguns casos, não sabe escrever, pessoal, aqui no céu existe as aulas, para se alfabetizar de português, para melhorar. E na casa que você está, você pode procurar o seu coordenador e pedir apoio a isso. Se for um sítio mais afastado e não tem nenhum voluntário que pode lhe ajudar, na própria internet existem aulas que você pode ir atrás. Então vá atrás. Aproveite esse tempo da escola de formação missionária para isso também. Faz parte da formação. E isso é tão importante. Então, mas enquanto você não sabe, você vai memorizando, e você vai falando, e você vai mergulhando, como se estivesse escrevendo. Mas o quarto ponto é a contemplação. Contemplação. Então é a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Na contemplação você vai escutar de novo. Escutar de novo. O que é que Deus agora está realizando em mim? O que é que Ele está realizando? Sim, Ele está me curando. E eu já posso perceber os frutos dessa cura. Sim, as minhas vendas caíram. E eu já posso perceber, conhecereis a verdade vos libertará. Sim, eu já estou mudando.
É como aquela passagem dos 10 leprosos. Eu começo a perceber que eu já não sou mais o mesmo. Olha, as lepras já não estão mais aqui. Aquelas feridas já não estão mais aqui. Eu já não sou mais aquela pessoa com aquele coração tão duro. Eu já começo a perceber que existe uma evolução. Eu já começo a perceber que um novo está nascendo dentro de mim. Que existe algo novo dentro de mim. Eu sinto, eu percebo, eu vejo os frutos. Eu testemunho esses frutos. E aí quando eu peço perdão, porque eu percebo os meus pecados, porque eu percebo as minhas misérias, eu descubro também que eu tenho que perdoar alguém. Sede misericordiosos e alcançareis a misericórdia. E ali na contemplação eu também começo a perdoar alguém. Porque quando eu me entendo miserável, eu começo a entender a miséria do outro. Eu só não entendo o pecado do irmão, eu só não entendo o limite do irmão quando eu acho que eu sou perfeito. Se eu entendo que eu não sou perfeito, se eu entendo que eu tenho limites, se eu entendo que eu tenho fraquezas, se eu entendo que eu tenho pecados e misérias, é claro que eu vou compreender o do meu irmão. Então ali Deus vai realizando tantas coisas. Você sai daqueles 30 minutos uma nova criatura. Uma nova criatura. E todos os dias isso. E todos os dias você começa, e aí naquela contemplação você sai com um propósito do dia. E você vai viver aquilo. A palavra está encarnada em você. Portanto, não é uma coisa abstrata. Portanto, não está muito longe de ser só um estudo bíblico. É cura, é conversão, é libertação, é uma nova forma de vida. Uma nova forma de vida segundo o Evangelho. Aí sim a sua vida começa a ser uma oração. Aí sim você pode dizer que você está rezando ali no posto de saúde, que você reza ali com aquele acolhido, que você reza ali fazendo aquilo, que você reza... Aí sim você pode dizer isso. Porque você está vivendo uma experiência pessoal. E tu te torna aquilo que tu contemplas. Se todo dia você contempla o Evangelho, desejando se tornar um Evangelho vivo, tu te torna aquilo que tu contemplas. Tu contemplas a vida de Jesus. Tu se torna a vida de Jesus. Tu passa a ter os mesmos pensamentos de Cristo. Tu passa a ter os mesmos sentimentos de Cristo. Porque tu vai se configurando a Cristo. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo que olha através de mim. É Cristo que pensa através de mim. É Cristo que sente através de mim. É Cristo que toca através de mim. É Cristo que abraça através de mim. É Cristo que sorri através de mim. É Cristo quem anda através. É Cristo quem vai planejando através de mim. É Cristo quem vai caminhando através. Não é mais a minha vida, é a vida de Cristo. Tende em vós os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Aí sim, a sua vida vai se tornando uma vida de oração. Não é mais só aqueles 30 minutos. É o dia inteiro. Até dormindo, até você respirando dormindo, parece que a sua vida, ela concorre para o bem do reino de Deus. Porque o seu coração deseja o céu. Porque a sua alma deseja o céu. Porque os seus pensamentos sempre são voltados para a construção do reino de Deus. Sempre são para a evangelização. Sempre são para a santificação. Então a sua vida começa a transpirar, e é natural, não é forçado. Quando você tem reações que você não espera, ali você descobre o que é que tem dentro de você. Ali você descobre o que é que tem dentro de você. Quando você se prepara e pensa nas suas reações, não necessariamente você está transbordando o que tem dentro de você. Mas quando você é pego desprevenido, como é que você reage àquilo? Quando não dá tempo de pensar, aquela hora é natural, sai de dentro o que tem de dentro de você. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se sai julgamento, se sai fofoca, se sai murmuração, se sai condenação, se sai ódio, se sai raiva, naquele momento que você não conseguiu planejar o que ia sair, você descobre o que é que tem dentro de você. Se sai caridade, se sai uma resposta que constrange de amor até você mesmo. Quando houve o assalto na casa de São Francisco, o que é que os irmãos mais partilhavam?
foi? Que eles estavam muito felizes com a reação deles. Embora parecia que o homem velho estava querendo apontar ali, não era? Mas o que prevaleceu naquela hora? A compaixão por aquelas pessoas. O sentimento, o fruto de serenidade, o fruto de paz, de maturidade, de compaixão, de misericórdia. Porque quando você não espera, você realmente só coloca para fora aquilo que você tem. Você não consegue dar o que você não tem. Você não consegue dar o que você não tem. E como é que você vai ter para poder ofertar? Oração pessoal, vida de oração. Você e Cristo, mais ninguém. É você e Cristo. Você e Cristo. De uma forma madura, de uma forma nova. Não é mais aquela coisa imatura. Não é mais aquela coisa que você troca Cristo. Quando a coisa aperta, tchau. Não. Vai se tornando autêntico. Porque vem de dentro, não é superficial. Não é de fora para dentro. Não é porque você tem que se adequar àquelas regras, àquela programação. Não é porque o sino bateu e você tem que estar ali. Não é porque é uma regra amar o irmão e respeitar o irmão. Não é porque é natural você amar o irmão. Não porque é natural você respeitar o irmão. Não porque é natural você não fofocar. Não porque é natural você não murmurar. Não porque é natural você não pecar. Uma fé madura, uma espiritualidade madura, maturidade espiritual. É isso que a Lécio Divina, é isso que a oração pessoal, é isso que a vida de oração vai gerando dentro de você. E aí eu vou dar um exemplo aqui, pegando uma passagem, que às vezes a coisa pode ficar um pouco abstrata, né? Vamos pegar, por exemplo, o bom samaritano. Uma passagem que todo mundo conhece bem, né? Os fariseus, eles chegam ali para Jesus e dizem assim: ei Jesus, querendo pegar ele, sempre numa armadilha, né? Então aqui a gente está fazendo a leitura, certo? Nesse momento nós estamos fazendo a leitura do Evangelho. O que está acontecendo? Qual é o contexto? Quem é que está ali? Quem está junto de Jesus? Os fariseus estão junto de Jesus. Eles querem pegar Jesus, como sempre, eles estão preparando uma armadilha, eles querem pegar Jesus. Então eles falam assim: o que tem que fazer para ter a vida eterna? Eles querem ver se Jesus contradiz as Escrituras. Aí Jesus fala: mas vocês conhecem a palavra? Sim. E o que ela diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ótimo, então vocês já sabem. Não, mas quem é o próximo? Eles querem porque querem pegar Jesus. E Jesus sabe o que eles estão querendo. Aqui nós estamos na leitura ainda, certo, pessoal? Nós estamos entendendo o que está acontecendo ali. A gente está voltando a 2000 anos atrás. Os fariseus estão ali arrodeando Jesus. Eles querem encontrar uma inconsistência, alguma coisa contraditória. E Jesus sabe o que está acontecendo. E aí ele conta uma parábola. A parábola do bom samaritano. Porque os fariseus querem saber: amar o próximo como a si mesmo. Mas quem é o meu próximo? Aí ele conta a parábola do samaritano, que fala, vocês conhecem muito bem. Tem um judeu meio morto ali na estrada. Passa o levita, está com pressa, tem que chegar na igreja. Passa o sacerdote, está com pressa, tem que chegar também no templo. E passa um samaritano. E os judeus não se relacionam com o samaritano. Aquele samaritano vai ao encontro do judeu meio morto. Cuida do judeu, cuida das feridas. Levanta o judeu. Leva o judeu nos ombros. Leva o judeu para uma hospedaria. Paga a hospedagem para o judeu. Pede que cuidem bem do judeu. E aí ele pergunta: e aí? Quem é que vocês acham que é o próximo? Quem foi mais próximo aqui do judeu? Aqueles homens. E aí aquilo até se compara um pouco com os fariseus, com os doutores da lei, conhecedores das escrituras, experientes, aqueles que vivenciavam muitas práticas religiosas, mas queriam pegar Jesus. Então Jesus usa exatamente o exemplo de duas pessoas também, com muita cultura, com muito conhecimento. É aquilo, conhece a palavra, sabe o versículo.
conhece muito bem a palavra, parece um professor, pensa que sabe mais do que os outros, critica os outros, se coloca acima dos outros. É isso que é a palavra, é isso que Jesus está querendo dizer aqui, hein? Já já você vai escutar o que Deus está falando para você, se é que você já não começou a escutar. Porque à medida que você vai lendo, é natural, Deus começa a falar com você. O Evangelho é vivo, você nota, aquilo saltou e aquilo tá começando a mexer com você leu de novo, aquilo começou a mexer com você, e aquilo vai mexendo com você, e aquilo vai mexendo com você, e você vai lendo de novo, e você lê de novo. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. E aí vocês imaginam a cara dos fariseus olhando para Jesus. Esse cara está pegando a gente de novo. E eles tiveram que responder o samaritano. O samaritano. Ele foi quem viveu a própria escritura que nós mesmos falamos, mas que muitas vezes nós não vivemos. De que adianta falar e não viver? De que adianta conhecer e não viver? De que adianta fazer parte de uma escola missionária se você não está disposto a descer e a viver? Nada. Nada. Pode ser que tenha alguém lá na triagem que viva mais do que nós. Se ele estiver disposto a, como o samaritano, ir ao encontro do outro. Então aqui Deus começou a falar comigo. Meu Deus, pode ser que tenha alguém lá na triagem que vive mais do que eu. Eu já passei pela triagem, eu passei pelo sítio, eu já estou aqui, e eu já estou quase coordenando uma casa, mas talvez tenha um irmão lá na triagem que vive mais do que eu. Porque o levita e o sacerdote conheciam muito mais, tinham muito mais experiência. Então aqui você começou a entrar na meditação. Deus está começando a falar com você. Sim, é com você, e você percebeu, é comigo. Sim, eu tenho sido como sacerdote, eu fico tão ocupado com as coisas. Sim, eu tenho sido como levita, eu fico tão ocupado, porque agora eu virei um monitor, porque agora eu estou aqui nessa casa, eu fui enviado para tal missão, então agora é muito grande, eu não tenho tempo mais para os irmãos. Porque agora tem uma programação, eu tenho que cuidar da programação da casa, e o horário, eu tenho que bater o sino, eu tenho que corrigir aquele, eu tenho que exortar aquele. Não pode ser desse jeito. Você também vem aqui, vamos conversar, está errado assim. A programação, não, porque tem que cuidar da manutenção da casa, tem que cuidar do caixa da casa, e tem que cobrar lá os pagamentos, e tem que ver como é que está a dispensa. Então você está com muitas obrigações, você está com muitas atividades, mas você esqueceu o principal. O judeu meio morto está ali jogado, mas você não consegue perceber ele, porque você entrou num ativismo, porque você entrou no burocrático. O seu coração começa a ficar duro como o do fariseu, o seu coração começa a ficar duro como o do hipócrita fariseu. Até Jesus o fariseu quer pegar, e a sua oração começa a ficar assim, de um coração duro. Então Deus está falando com você. Aí na oração você começa a pedir perdão. Você começa a pedir perdão e ver, meu Deus, como eu estava sendo hipócrita. Como eu estava esquecendo do principal. Aquele acolhido ali naquela casa, ele precisava de mim. Ele foi embora porque eu não fui pastor, porque eu fui coordenador. E ele não precisava de um coordenador, ele precisava de um pastor. Ele não precisava de um dirigente, ele precisava de um pai, ele precisava de uma mãe. Ela precisava de uma mãe. E eu esqueci de ser mãe. E eu esqueci de ser pai. E ali, na meditação da palavra, você percebeu isso. E agora na oração você pede perdão. E você pede que o seu coração seja curado por essa culpa que foi gerada também dentro de você. E ali na contemplação, o que começa a acontecer? Você percebe que é aquilo que eu dizia, que para você ser perdoado, para você experimentar dessa misericórdia, você também precisa perdoar. Você começa a lembrar que lá quando você estava num sítio, né, e tem alguns ainda que ainda estão nos sítios, né? Você começa a perceber que tudo aquilo que você julgou o seu coordenador, aquele missionário do seu sítio, da sua casa,
aquela missionária, aquela coordenadora, você começa a compreendê-lo. Sim, ele errou, mas ele estava tentando acertar. E eu fiquei julgando ele. E eu fiquei condenando ele. E eu fiquei murmurando. Agora que eu estou no lugar dele, eu entendo. Eu entendo a responsabilidade de estar à frente de uma casa. Como é fácil a gente se perder. Como é fácil a gente esquecer o principal. E como é fácil eu, quando era um acolhido, ficar só julgando, condenando, observando o erro deles, murmurando, fofocando, sendo um fofoqueiro, gerando a presença do mal naquele sítio. Como era fácil julgar, mas agora, porque eu vivo na minha pele a dificuldade de viver no Evangelho, de viver isso, eu compreendo ele. Olha o que é que Deus já está, olha para onde que a oração foi te levando, cara. Você sai dessa leste divina lembrando que você precisava perdoar aquele líder, aquele coordenador que passou pelo seu sítio. Você sai dessa leste divina pedindo perdão pela hipocrisia que você tem vivido. Você sai uma nova criatura. Parece que você fez um retiro e foram só 30 minutos. Você sai renovado. Você sai novo. Então, é um diálogo, né? Onde você vai ruminando. Você vai ruminando a palavra de Deus. O que é ruminar? Você sabe como é que o gado faz, né? Ele come ali o capim, mastiga, engole. A vaca tem 2 estômagos. Ela primeiro engole, depois ela tem que cuspir para fora, para depois mastigar de novo e agora ir para o estômago, para o outro. A mesa leste divina é exatamente isso. Você não precisa ter pressa, não precisa ser só 30 minutos. Cara, se naquela hora for 1 hora, vai 1 hora. Você não deve chamar o irmão na capela, porque está na hora, não. Deixa ele lá. Nós estamos numa escola de formação missionária. Nós estamos num tempo de ser formados. Nós estamos num tempo de ser preparados. Preparados para algo que Deus deseja. E pode ser, pessoal, que nem seja coordenar uma casa depois. Pode ser que Deus vai chamar você lá para fora. Pode ser que você vai lá para Dom Bosco depois. Não tem problema nenhum isso. Escute a voz de Deus. Não a da sua ansiedade. Não do desejo de fazer outras coisas camuflado pela verdade. O fato é que nós estamos num tempo de deixar Deus nos formar. De deixar Deus nos preparar. De aprofundar. De sair da imaturidade da fé. É isso. A experiência missionária, a experiência da escola de formação é isso. É isso. É muito mais do que se preparar para uma missão. É se preparar para a missão da vida. Como um cristão maduro, autêntico. Não superficial. Não mercenário. Que se vende. Quando as propostas chegam, vai se vendendo. Chegou a primeira proposta, tem um emprego aqui. Chegou a segunda proposta, tem uma mulher aqui que mandou uma mensagem. Chegou mais outra proposta e vai se vendendo como um mercenário se vende. Que usa Cristo ao seu bel prazer. Apenas no seu benefício próprio. Que não entendeu nada do Evangelho. É por isso que é tanta recaída. Porque não entendeu nada do Evangelho. Porque está lá na superficialidade. Não, uma fé madura, autêntica, profunda. Aquelas raízes que são profundas, que não tem tempestade que derrube aquela árvore. Numa tempestade, quais são as árvores que vão caindo? As que não têm raízes. As que não têm raízes. Quem é o próximo que Jesus usa nessa passagem do samaritano? Ele usa uma pessoa desconhecida. Ele não usa o filho de alguém. É muito fácil amar o seu filho. Ele não usa a esposa de alguém. É muito fácil amar a sua esposa. Ele usa alguém que não tinha nada para dar de troca para aquele sacerdote.
Ele não tinha nada para dar de troca para aquele levita. E ele também não tinha nada para dar de troca para aquele samaritano. O samaritano não disse assim: eu vou deixar aqui o meu contato para quando esse judeu se restabelecer, por favor, ele devolver tudo que eu fiz por ele. Não, ele não fez isso. Muito provavelmente nunca mais o samaritano encontrou aquele judeu. Nunca mais. Mas ele fez questão de deixar o dinheiro todo para aquele judeu ser tratado, ser cuidado, ser curado, ser recuperado. Tudo que ele podia dar, ele deu. Para que houvesse uma recuperação completa na vida daquela pessoa. De graça. De graça. Sem esperar nem muito obrigado. Sem esperar gratidão. Sem esperar recompensas. Sem esperar palmas. Sem esperar aplausos. Nada. Por que Jesus usou exatamente esse exemplo aqui nesse evangelho? Quando os fariseus queriam saber o que deveria fazer para ter a vida eterna. E a gente lembra daquela passagem: Senhor, nós curamos no teu nome, pregamos no teu nome, cantamos no teu nome, fizemos não sei o que no teu nome. Não te conheço não. Porque eu estava jogado lá naquela calçada. Porque era eu que estava jogado naquela calçada. Porque era eu o teu próximo, mais próximo, que deveria ser o mais próximo. Mas eu não tinha nada para te dar. Eu não tinha os aplausos. Eu não tinha as recompensas. Eu não tinha nada para te dar. Eu era um fardo. E ninguém ia ver a sua ação. Porque só estava você e eu. Você ia ter que cuidar das minhas feridas. Eu estava sujo. Eu estava sangrento. Eu estava jogado. Ninguém ia saber que você passou reto para ir para a igreja. Só que eu vi porque era eu que estava jogado. Era eu que estava jogado. Por que Jesus usa esse exemplo? Do próximo que te salva. Como o Papa Francisco diz, os mais pobres dos mais pobres são o passaporte para o paraíso. Aquele que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular. A pedra angular é aquela pedra que se torna o alicerce principal de uma construção. Jesus crucificado, abandonado, desprezado, desconfigurado, aquele que ninguém mais reconhecia quem era, de tão desconfigurado que ele estava, desprezado, escarnecido, humilhado, flagelado, aquele que você não quer perder tempo, porque agora eu tenho que pensar na minha vida, porque agora eu tenho que pensar nas minhas coisas, ou até mesmo na minha espiritualidade, ou até mesmo na minha formação, ou até mesmo na coordenação que eu tenho que assumir agora, porque agora eu sou um missionário, porque agora eu sou um coordenador. Não te conheço. Coordenador da onde? Missionário de quê? Se era eu que estava na casa que você era o coordenador, e você me deixou ir embora, ferido, jogado, não olhou para mim. Eu não te conheço. É isso que Jesus quer ensinar para os fariseus ali, né? Uma fé madura, uma fé concreta, que a vida de oração sincera, não a oração do pagão. Então se eu rezar 10 horas por dia, eu vou me tornar... Depende de como que você vai rezar. A Lécio Divino, que a gente está partilhando aqui, te ensina como que você vai rezar. Alicerçado em que você vai rezar? Alicerçado em que você está se formando nessa escola de formação missionária? O que está sendo a essência dessa formação? Muitos conteúdos, muitos ensinamentos. Alicerçado em quê? Está mudando a minha forma de ser como? Na paciência com o outro, na humildade com o outro, em morrer para mim mesmo pelo outro. Na gratuidade da experiência. Jesus dá esse exemplo para os fariseus, pessoal, e traz toda a maturidade de uma fé. Por quê?
Ele sabe que você foi criado à imagem e semelhança dele. E ele sabe como que ele ama e quem ele é. O amor gratuito, o amor incondicional, é isso que Deus é. Então é isso que você é. É isso que os fariseus são. Mas não descobriram o que eles são. E não adiantou Jesus contar a parábola. Eles continuaram sendo fariseus. Continuaram com todas as práticas religiosas que tinham. Então você pode continuar com todas as 120 formações que vão acontecer nessa escola. Então você pode continuar com todas as práticas religiosas que tem. Então você pode continuar com tudo. E na verdade você pode continuar sendo o mesmo fariseu de sempre. O mesmo hipócrita de sempre. Se você não deixa essa palavra e esse evangelho transformar, ruminar a sua vida, mas transformar de verdade, fazer com que você olhe para você e diga: meu Deus, eu já não estou mais nem conseguindo me reconhecer, mas eu ainda preciso tanto, eu ainda sou tão fraco, como eu preciso descer mais. E aí ele dá aquele exemplo, exatamente aquilo que Deus Pai fala com Santa Catarina de Sena. Que o que mais alegra o coração dele, de pai, de criador, é quando ela ama os mais pobres, aquele que chegou na casa, aquele que chegou no sítio, aquela que chegou na triagem, que dá trabalho, e que você vai aprender a amar como o samaritano ama. Aí você começou a viver o Evangelho. Aí a escola de formação missionária começa a gerar frutos. Aí todas essas formações. E eu não estou diminuindo as formações de jeito nenhum, pessoal. A gente está aqui gravando, o pessoal vem só para poder gravar. E quantas pessoas, né, essa semana inteira, quantas pessoas vieram, gravaram, prepararam, rezaram. E quantas pessoas vão vir? Quantas pessoas? A gente quer exatamente estimular a vida de oração, a formação. Mas uma formação que transforma. Uma formação que gera frutos. Que lá na contemplação, no último passo da Lécio Divina, eu posso contemplar o que Ele está realizando na minha vida. E eu posso começar a mudar o meu projeto de vida. Isso faz parte da contemplação também. Então, eu preciso ligar para aquela pessoa. Eu vou dizer para ela que agora eu entendo. E você vai pedir perdão. Eu preciso mudar a minha forma de ser. Você vai anotar também. O que é que concretamente eu preciso me mudar? Eu preciso me converter. Eu não posso mais fofocar. Não dá mais. Isso é coisa do homem velho. Eu não posso mais ficar murmurando. Não posso mais. Não posso mais. Eu preciso me confessar. Eu já pedi perdão aqui na oração. Eu vejo os frutos já desse perdão na contemplação, mas você vai anotar ali. Agora eu preciso procurar o sacerdote e sacramentar essa reconciliação. Então você anota lá no quarto passo da contemplação. Eu vou procurar o sacerdote e vou pedir perdão por isso. Que na oração eu percebi. Que na oração Deus me revelou. Sim, mas eu nunca confessei antes, porque eu nunca tinha nem percebido. Então vejam, são coisas concretas lá no final. E você vai anotando, vai mudando no seu projeto de vida, vai mudando nas suas atitudes, vai tomando alguns passos, vai procurando algumas pessoas. E vai de uma forma muito concreta, gerando uma mudança na sua forma de ser. Eu olho para vocês e já vejo assim, da última vez que eu vi alguns aqui, até externamente falando, não é? Já tem mudança. Você imagina internamente. Não é verdade? Especialmente no olhar. Não é verdade? No sorriso. Na forma de se colocar. A gente já vê. Vocês não são mais ou menos os mesmos. Aqui a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir.
Pela graça de Deus a gente consegue sentir. Deus está transformando. Deus está realizando a sua obra. Deus está fazendo novos homens, novas mulheres. E é isso que a Alessio Divina precisa fazer em nós. Amém? Amém. Então nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.